Veio um insight aqui, que é como as pessoas imaginam, não é milagre, né? Exatamente. E é bem isso que a gente vem enfatizando no campo. O biológico, a gente já traz isso de berço, esse posicionamento mais criterioso, mais cauteloso. E quando a gente vai para o sintético, vai lá e aplica, passa na mão do... Eu vou recomendar para uma propriedade na aplicação de biológica. Eu vou lá, aquilo que você falou do corpo técnico. A gente vai lá, a gente orienta, ó, faz dessa forma, nesse horário, assim, assado. E muitas vezes o sintético, simplesmente o produtor já usa esse produto há 5, 10 anos. Ele vai até a revenda, adquire o produto, chega lá para o operador e fala, aplica em dose tal. E vira as costas e vai embora. E aí ele chega, ó, a molécula... Tal molécula não funcionou. Tá, mas em que situação o senhor tinha? Não, mas eu fiz ano passado ficou excelente o resultado. Ano passado o senhor tinha uma situação, vamos pegar a safrinha, uma situação que acontece muito, percevejo no milho. Fiz uma aplicação no palito, milhozinho pequeno, para quem não sabe. Palito é quando o milho começa a sair do solo, ele fica aqui naquele formatinho de palito mesmo. É onde o percevejo de barriga verde causa grandes danos. Então é onde todo o produto... Chega cedinho assim, é? Chega cedo, chega cedo. Na verdade, ele já chega na soja. Então, como ele é uma praga que ele não se alimenta dentro da cultura da soja, ele aguarda ali, fica se multiplicando até chegar na cultura do milho, onde é o principal ponto de alimentação dele, o principal foco dele como alimentação. Nessa aplicação do palito, eu tenho que ser extremamente assertivo. Eu não posso errar. Então, muitos produtores vêm falando, Maurício, mas eu estou errando. Ano passado eu fiz o produto ali, limpou. Esse ano não matou nada. Usei o mesmo produto, a mesma dose, o mesmo profissional operando a máquina. É tudo igual. Falei assim, não é tudo igual. O senhor já olhou para o clima? Ano passado o senhor tinha um clima seco, com pouca umidade. Esse ano o senhor tem um clima com muita umidade. O produto que o senhor aplicou, ele degrada muito com água. Então o senhor aplicou aqui, deu quanto tempo de sol? Ah, Maurício, estava chovendo 2, 3 dias, do jeito que deu para entrar, eu entrei e não saiu mais sol em cima. Sem adjuvante, se é que cabe, desculpa. Não, o adjuvante também ajuda nisso, mas alguns produtos, quando eu tenho um organofosforado, vamos falar assim, eu aplico um organofosforado, que é um dos principais produtos no auxílio do controle dessa praga. Quando eu aplico ele num período de molhamento muito grande, eu reduzo muito a efetividade dele. Ele precisa da ação do sol para ele fazer... Para fixar? Entendi. Tem alguns organofosforados que têm efeito de fumigação, que ficam agindo dentro da palha, né? Como ele é um produto de choque, o percevejo precisa ou pegar, o produto tem que pegar ele em loco no contato, ou ele vai andar por cima da palha que está com o produto. Quando eu tenho um período longo de molhamento, eu não tenho mais esse produto ali, eu não tenho efetividade nele. Invertendo o modo de olhar, tem alguns produtos que, quando tem muito sol, também não funcionam. Né? Alguns carbamatos, tem muito sol, uma vazão muito baixa, ele não tem um ambiente para ele se alocar ali, um milho aberto, um soja aberto, eu deposito ele, muito sol em cima, ele degrada e ele também não tem tempo de fazer ação. Maurício, vai chegar um momento que nós vamos ter que destruir a soqueira da soja, assim como é feito hoje, por exemplo, com o algodão? Com certeza, com certeza. Na verdade, já temos isso como legislação, que é o vazio sanitário, né? O que eu vejo e que sinto um pouco de falta é a questão de não ter uma fiscalização tão rigorosa em cima disso. Tem gente que pula cerca, né? Eu acho que o que você deve estar se perguntando é justamente porque a gente entra no período de seca e um monte de soja na beira de estrada, carreador de fazenda, acaba acontecendo muito, que não é o que acontece com o algodão. No algodão a gente é mais efetivo, né? Muito mais rígido para eliminar essa soqueira, né? Isso vem de encontro a ter pragas extremamente resistentes e que se alojam nessa soqueira, né? Nesse algodão tiguera, digamos assim, e que vão se multiplicando, se reproduzindo e vão ser um grave problema lá para frente. Então, com certeza, sim, cada vez mais essa questão de rigor, ser mais rigoroso, cobrança nas legislações, com certeza vão haver de todos os âmbitos, de todos os caminhos. Maurício, quais são as principais pragas que incidem no milho e elas devem se comportar nesse ano da mesma maneira que nas outras safras ou a gente pode ter alguma alteração em função de clima? Luciano, perfeito. Quando a gente fala de segunda safra,
Muitas vezes a gente olha o período onde a gente vai trabalhar essa cultura, que é de janeiro a julho, que é o período de colheita. Porém, o que a gente vem observando muito nos últimos anos e prestando bastante atenção, fazendo testes, fazendo experimentos, o impacto que tem a safra na nossa safrinha, independente se seja safrinha, segunda safra de milho ou outras culturas, que são várias. Hoje na nossa região está crescendo muito o feijão em áreas de pivô, né? Algodão, muitas áreas de arroz. Então o produtor rural, naquela virada de chave lá em 2017, 2018, começou a aumentar o volume de safrinha produzido. Hoje ele acaba que ele não baixa esse volume quando ele não tem um aporte de precificação de milho. Ele acaba migrando para outras culturas que entregam rentabilidade. É porque já se fala, segunda safra. Segunda safra é uma segunda entrada de dinheiro dentro do ano. O produtor rural, ele não está aqui brincando. Ele está aqui trabalhando, ele está aqui produzindo para ter renda, para ter dinheiro, né? Então, acaba se migrando para uma outra cultura, né? Então, isso se dá muito nas áreas onde o produtor disponibiliza de pivô em feijão, que é uma cultura de alto valor agregado, né? E também o algodão é outra cultura de alto valor agregado, mas também tem outras culturas, as próprias palhadas, que hoje não servem só como palhadas, servem também como semente para comercialização e produção de semente para as próximas coberturas, né? Então acaba virando tudo uma segunda safra. Respondendo a sua pergunta, a questão das pragas, voltando um pouquinho nesse assunto, a gente precisa começar a olhar já ela na soja, certo? Pragas como percevejo barriga verde, cigarrinha, né? A própria Sporoptera fugiperda, a lagarta do cartucho do milho, se eu não controlar ela de uma forma efetiva na cultura da soja, eu tenho um impacto muito grande na próxima cultura. Seja ela feijão, seja ela algodão, seja milho. Que é daí que vem a questão que você falou também do vazio do algodão, eliminar soqueira e tudo. O porquê disso? Às vezes a praga até não é tão efetiva com dano na soja, porém ela fica se multiplicando. Eu tenho uma grande quantidade de indivíduos adultos, no caso da lagarta mariposa, faz várias posturas, e a hora que eu entro para os controles, qualquer erro que eu tenho, ou qualquer problema climático que me atrapalhe no meu resultado de efetividade dessa aplicação, eu não consigo ser efetivo e eu acabo deixando escapar essa praga. Então, o que a gente vem fazendo de trabalho? O Grupo On Farm vem fazendo de trabalho nos últimos anos, olhando já a safra para entregar a safrinha. Maurício, mas o que você está falando? A gente está falando o seguinte, um exemplo. Esse ano começamos a entrar no vegetativo, o pessoal nos acionando para ir nas lavouras para ver soja travado. E a gente começou a se deparar com 2 sérios problemas de praga. Lagarta e percevejo barriga verde. Muito produtor virou para mim e falou assim, mas minha soja é intacta. Depois eu faço um produto pesado de choque lá na frente, um fechamento de trilhinha, limpo ela e pronto. A lagarta que eu não matar, o percevejo barriga verde, que eu não controlar ela até o fechamento de linha, principalmente o percevejo barriga verde, que ele vai ficar próximo ao solo até a soja chegar na fase que ela começa a lourar, que ela começa a entrar a luminosidade, que ele começa a subir, começa a se reproduzir, já pensando na fase seguinte, que é o milho, que é a cultura que ele é a principal fonte de alimentação dele, é o que ele realmente gosta de se alimentar, né? Então ele fica ali se reproduzindo ali. Se eu deixei escapar 3, 4 percevejos na soja, esses percevejos, qual que é o volume de praga que eu vou ter lá no milho? Então, se eu deixei escapar que ele ficou se reproduzindo, lá na frente eu vou ter muito mais dificuldade de controle, porque eu vou ter uma pressão muito maior. Então, a gente entrando num controle agora, no vegetativo da soja, por mais que não tenhamos dano nem do barriga verde tão expressivo, e até mesmo da lagarta, eu acabo tendo
uma pressão muito grande lá na frente. Quando eu entro, antes do fechamento de entrelinha, eu tenho a soja aberta, eu tenho o alvo e eu tenho ambiente para controle biológico, para controle de produto sintético. Qualquer tipo de controle nessa fase é muito melhor do que num soja com 1 metro e pouco de altura. A eficiência é diferente, né, do produto. Totalmente diferente, porque eu tenho um alvo, eu consigo colocar o produto em contato com a praga. Imagina lá, eu tenho uma soja com 3 trifólios ali, com 15, 20 centímetros de altura, aonde eu aplico, pega produto, aplicação até no solo, até na palha, e quando eu vou aplicar lá em dezembro, o final de novembro, dezembro, com soja já grande, totalmente fechado, muitas vezes tramado ali, que a grande dificuldade hoje é colocar até mesmo a aplicação no terço médio, na metade dessa planta, essa praga vai estar lá embaixo, só olhando para nossa cara e dando risada. E a hora que chega o milho, é aquele Deus nos acuda. Então a gente já começou alguns testes, algumas experiências nos anos anteriores e começou a ver que isso impacta muito positivamente. Porque eu entro com um controle muito mais barato, em vez de entrar com 3, 4 aplicações, eu entro com uma aplicação agora no soja, com barriga verde, que ninguém se preocupa muito, mas eu baixo a pressão. Nós temos relatos de produtores que lá na segunda safra, lá na safrinha de milho, chegaram a fazer 7 aplicações com foco em percevejo. Quando a gente começou a trazer um manejo preventivo para dentro do milho, da cultura da soja, a gente fez 2 aplicações na soja e mais 4 no milho. Ah, mas só diminuiu uma, Maurício. Mas por que ele só fez 4? Porque a pressão estava menor. Se a pressão está menor, o seu dano é menor. Sempre que você tem praga na lavoura, eu costumo falar assim para o pessoal, a aplicação, independente do que for, se for inseticida, se for fungicida, se for biológico, se for sintético, ela tem que ser preventiva. A partir do momento que eu vi algo de errado na minha fazenda, algo de errado na propriedade, algo de errado na cultura, eu já perdi dinheiro. Que aquela praga, aquela doença, ela está ali. Fazendo o quê? Ela está tomando meu dinheiro. Então o produtor já está perdendo. A intervenção que ela é necessária por uma alta pressão, independente do que for, eu já perdi uma parte de dinheiro, porque alguma coisa ou ela me comeu uma vagem, ou ela tomou área foliar, ou ela se instalou e vai, no caso de um patógeno, e vai me causar problema lá na frente. Mas a partir do momento que eu vi o problema instalado, eu já perdi dinheiro. Maurício, obrigado pelos conselhos aqui a quem nos acompanha, pelas orientações. Eu conversei aqui com o Maurício Klein, que é diretor comercial e também é especialista em bioinsumos, está ligado ao Grupo On Farm. E, Maurício, agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo, e fica à vontade aí para suas considerações finais e também para sugerir às pessoas as redes sociais, o telefone de contato do Grupo On Farm. Perfeito, pessoal. Luciano, obrigado pelo convite. Em nome da On Farm, a gente se coloca à disposição quando precisarem, quiserem conversar mais, ter mais bate-papos como esse, a gente está inteiramente à disposição, tanto eu como todo o Grupo On Farm, né? Eu aproveito para deixar aqui o convite para o pessoal para conhecer a nossa nova sede, né? A sede da empresa, acho que para ficar fácil para explicar para todo mundo, é pertinho aqui da Meridional, é no outro lado da perimetral ali. Acho que todo mundo sabe onde é que fica a Agrobagem, onde era a antiga Paiol, né? Então ficou um prédio grande, um prédio bonito, chamativo. Passou na BR, já vai ver, prédio todo preto, né? Grupo On Farm, e eu faço um convite a todos os nossos clientes, amigos e aos que ainda não são clientes, conhecerem o nosso trabalho, conhecerem a On Farm e tudo que a gente tem para somar junto com vocês, porque a On Farm tem uma filosofia, tem uma visão de que a gente não pode só ter o cliente como uma fonte de renda, e sim ter ele como um aliado, porque o que a gente está fazendo aqui é um trabalho muito sério e muito bonito. A gente tem sofrido bastante, apanhado bastante, digamos assim, o pessoal,
isso é água de batata, isso não funciona, porque justamente é uma linha de produtos que vem crescendo muito, vem agregando muito valor, mas ela tem um preconceito instalado há muito tempo atrás. E a gente está aí nessa batalha, mas temos muitas ferramentas e temos muita coisa boa a apresentar e a oferecer para o amigo produtor. E fica mais uma vez o convite aí para conhecer a nossa casa, conhecer o nosso trabalho e conhecer toda a equipe. Sucesso, Maurício. Muito obrigado.